caso de sucesso e problemas. Porque empresário é assim, temos sucesso e temos problemas também. Com a Fernanda. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Onde você vai com essa loirice toda? Que linda! Muito obrigada. Que linda! Então, Fernanda, seja bem-vinda. E eu gostaria que você contasse um pouco para as pessoas da sua história. De onde você é, de qual cidade você está falando, como é que você se tornou empresária. Vamos começar a contextualizar, né, para que a gente possa entender um pouco sobre a tua história. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Fernanda, né? Eu sou de Santa Catarina. Eu nasci perto de Chapecó, né? Hoje estou no litoral de Santa Catarina. Tenho uma empresa de construção civil. Sou engenheira civil, né? Trabalhei em alguns anos em empresas multinacionais de São Paulo, né? E aí conheci o meu marido, né? Na época eu morava no Espírito Santo, que a minha empresa a multinacional me mandou para trabalhar lá, né? Conheci ele e ele se propôs a voltar para Santa Catarina comigo, né? E quando a gente voltou, ele me encorajou a abrir uma empresa, né? Uma empresa de impermeabilização, que é um ramo bem diferente, né? Bem pouco conhecido nessa área de construção civil. Tá? E aí a gente abriu a empresa, mas em virtude da coragem dele, inclusive ele está aqui hoje também, porque ele também Fala para ele é da empresa. gente. Foi. Júnior. Então você importou ele lá do Espírito Santo, é isso? Isso mesmo. E ele coloca muito coentro nas coisas, porque o pessoal do Espírito Santo adora um coentro, né? Em tudo quanto é coisa que vai fazer, tem coentro lá no Espírito Santo. Aprendi a comer lá. Aprendi a comer lá o coentro. Uhum, então você trouxe ele com coentro e tudo para cá. Tá certo. Se não tinha na sua cidade, tem que importar mesmo, né? Não dá para fazer. Parabéns. Então, e aí eu sempre fiz impermeabilização. Deixa eu entender uma coisa, só para conhecer um pouco mais de você. Você disse que você trabalhou em multinacional. Você fazia o quê? Como engenheira ou não, em outra área? Então, eu trabalhava no departamento técnico comercial. Então, o que acontecia? Eu vendia os materiais, mas dava todo o suporte técnico para os nossos representantes. Então, toda essa parte técnica. O teu ponto forte está bem relacionado com a área comercial, com vendas e tal. Também, mas eu sempre foi dois caminhos. Eu sempre gostei muito da engenharia e muito nessa parte de negociações, de venda, de estar com as pessoas, né? Legal. E ele? Qual que é o nome dele? Júnior. Júnior, e você? Antes de você montar a empresa, né? O que você fazia antes? Antes de montar a empresa com ela, eu tinha uma empresa no Espírito Santo, mas só que não tinha nada a ver com o ramo. Era no ramo de vestuário, eu tinha uma marca de roupa. Uau, você tinha uma marca de roupa no Espírito Santo e agora você está trabalhando com impermeabilização, é isso? Isso mesmo. Aí a gente decidiu voltar para o sul. Não tem jeito. Quando era criança, devia vender as coisas, devia fazer compra, fazer tudo. Quando a gente tem essa coisa, né, de empreendedorismo, isso geralmente já acompanha a gente desde criança, né? Isso mesmo. Center lá em São Paulo, não tinha dinheiro, fazia excursão. Não passava vontade, não, né? Eu pegava e montava a excursão para o Play Center e ia, e levava as pessoas e ainda ganhava dinheiro. Né? Isso com 12, 13, 14 anos de idade. E eu não tinha dinheiro, fazer o quê? Eu ia. E ficar sem ir, eu não ficava. Então, muito bacana, que legal. E como que foi a empresa de impermeabilização? Como é que vocês começaram? Como é que está hoje? Pode falar, Fê. Então, nossa empresa, ela começou em 2015, tá? A gente começou com outro segmento que a gente trabalhava com licitações públicas, mas a gente viu que é um campo que não é para mim nem para ele, né? Então, a gente foi se especializar nessa parte de impermeabilização. Como eu já trabalhei com as multinacionais, então a base eu tinha, né? Só que aí, quando realmente a gente saiu de Chapecó e viemos para o litoral, a gente está trabalhando nas maiores construtoras aqui da nossa região. Tá? Então, a gente tem clientes muito bons.
Só que aí o que acontece? A coisa começou a crescer, hoje nós estamos com 16 funcionários, né? Se nós tivéssemos mais funcionários, a gente teria mais obras para atuar. Só que a mão de obra aqui, ela é bem difícil, as pessoas. A gente traz pessoal da Bahia, a gente traz pessoal de Pernambuco, enfim, para conseguir trabalhar aqui, tá? Uhum. E aí foi indo, foi crescendo, e a gente se viu numa situação onde que a gente chegou, só eu e ele tocando a empresa, fazendo RH, fazendo financeiro, fazendo, né, toda a parte administrativa. E a gente percebeu que lidar com pessoas é muito difícil, né? Porque a gente imagina uma coisa, mas no final ela pensa em outra coisa, né? Mas E você aí já a gente está apanhando bastante. fácil? Desculpa, cortou. Você já pensou se fosse fácil? Se fosse fácil, todo mundo ia ser empresário. Aí a gente não ia ter ninguém para contratar. Porque se fosse fácil, né? Se fosse fácil entender sobre as legislações, as leis do país, se fosse fácil lidar com as pessoas, se a gente encontrasse pessoas para contratar o tempo todo, não ia dar, porque todo mundo ia querer ser empresário, porque é fácil demais. Ser empresário não é fácil, ser empresário é uma escolha. E encontrar pessoas também não é fácil. E é engraçado porque você diz, aqui na minha região não tem. Eu ouço isso do Brasil inteirinho. Cada um acha que é na sua cidade que não tem. E emprego também é engraçado, porque eu me lembro de uma das grandes crises de emprego que teve. Eu tenho uma agência de empregos e vinham pessoas da cidade vizinhas, né? Porque na cidade delas não tinha emprego, mas aqui também não tinha. Na verdade, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, que nas outras cidades tem. Não tem em cidade nenhuma. Em todas elas, achar um bom empregado, um bom colaborador, é como você procurar ouro. Tem que tirar muita terra, muita terra, muita terra. E o que acontece é que as empresas elas acabam ficando reféns das pessoas, porque elas não documentam. Então, Que é o nosso caso. pessoas É o falando nosso caso. eu canso de ensinar as pessoas. Eu ensino, e elas saem, eu ensino, e é uma coisa. Sim, mas você não tem que ficar ensinando. Você tem que ensinar pessoas a ensinar. É diferente. É diferente você ensinar a pessoa a fazer o trabalho e ensinar a pessoa a ensinar. Então, muitas vezes, não está documentado quais são as atividades que cada um faz, o que cada um tem para fazer, né? E aí as coisas começam a ficar bastante soltas, até quando você vai contratar alguém para substituir, você também já não sabe qual o perfil da pessoa para contratar. Aí a pessoa vem, traz o currículo, você fala assim, acho que tem uma carinha de gente boa, né? Pode começar a segunda, e aí você já contrata. E aí, No nosso segmento, o que acontece? Todos os funcionários que entram para trabalhar na nossa empresa, eles não sabem trabalhar com impermeabilização. Então, mas todos os funcionários não sabe trabalhar com impermeabilização. Eu vou trazer você para viver aqui a minha casa, né? Se você visse a parede que está aqui atrás dessa janela, você está vendo que tem umas plantas, né? Isso significa que tem terra. Se tem planta, tem terra. Se tem terra, é porque é um tal de jardim que a arquiteta resolveu fazer que chove lá dentro, né? Você não tem ideia de botar essa parede aqui no chão. Isso porque isso aí. você deve conhecer Mactra, né? E a Mactra é um dos impermeabilizantes que vende muito, né? O dono da Mactra aqui na minha cidade, ele era, hoje ele é falecido, mas ele era um dos químicos muito importantes da Vedacity. E de lá legal. A Mactra. Aqui na minha cidade fabrica impermeabilizante e os pedreiros Qual é a cidade? sabem usar. Eu tenho Itatiba. Os pedreiros não sabem usar. Os arquitetos não sabem usar. Às vezes eu acho que vocês poderiam ganhar muito mais dinheiro ensinando arquitetos, engenheiros e pedreiros a usarem e fazer impermeabilização. Porque as pessoas não sabem. E elas perdem muito dinheiro. E a minha arquiteta é uma querida, uma fofa. Ela já veio aqui em casa, já refez tudo do bolso dela, tá? Uma garantia. Eu acho que ela já gastou mais dinheiro com a minha casa do que o dinheiro que ela ganhou construindo a minha casa. Não acredito. Isso é um caso. Imagina quantos não tem no Brasil.
Que, na verdade, essa parte de impermeabilização, eles não ensinam na faculdade, nem de engenharia, nem de arquitetura, né? Então, existe uma área muito grande a ser explorada. E eu tô falando sério. Imagina quanto vocês não conseguem faturar ajudando as pessoas a ajudar as pessoas. Porque por mais que vocês tenham pessoas que vocês vão lá fisicamente e resolvem o problema, nas construtoras, são contratados para evitar que o problema aconteça, né? Por mais, vocês não vão dar conta de ajudar todo mundo que tem o problema. Mas se vocês ajudarem os engenheiros, os arquitetos, os mestres de obras a entender sobre isso, eles vão ter um diferencial muito grande que vai ser dinheiro do bolso deles. O que eu fazia quando eu estava trabalhando na multinacional era realmente dar palestras nas semanas acadêmicas para os engenheiros e arquitetos, né? Você vê Aonde que eu que... tô fora, né? Eu atiro mais ou menos o acerto. E assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Para mim é tipo um propósito de vida, é passar o conhecimento que eu adquiri, né? Ensinando os outros, isso sem nenhum custo, né? Porque realmente, assim, essa área de impermeabilização é pouco difundida. Poucas pessoas têm esse conhecimento. Poucas pessoas têm, e as que pensam que têm, não têm. As que pensam que tem, não tem. Às vezes a pessoa fala, não, porque é fácil, porque não sei o que, e mostra que é minha casa pra você. Fica uma coisa que nunca mais tem jeito. A impressão que eu tenho é como se a casa ficasse condenada mesmo. Porque às vezes arrumar e ela não consegue arrumar. Uma vez feito errado, eu não sei nem se tem conserto. Tem conserto depois? É muito mais caro, mas tem. Muito mais caro. Às vezes eu acho que nem tem. Mas eu fico pensando o quanto vocês não poderiam, né? A partir de começar a divulgar e ensinar as pessoas e fazer isso. E, de repente, você vai estar agregando na vida das pessoas. E você pode ter um treinamento, você pode ter um programa que, quando a pessoa quiser uma assistência mais próxima, uma mentoria, você vai oferecer para elas. Mas, primeiro, você começa a criar a tua audiência, ensinando as pessoas. Ensinando o maior número de pessoas. E eu acho que aí você tem um nicho muito interessante para você pensar. Esse era o meu propósito, gosto muito dessa área de impermeabilização, só que assim, hoje eu me sinto uma pessoa extremamente frustrada, né? Porque eu não consigo lidar com alguns assuntos da empresa. Um deles é RH. Nós temos funcionários, então nós temos 3 equipes dentro da minha empresa. Uma equipe que é a equipe de pedreiro, que é os ajudantes e os pedreiros, a equipe de manta, que é a manta asfáltica, né, que a gente trabalha, e as poliméricas. As poliméricas, quando chove, todos da nossa empresa têm que aplicar polimérica, porque aí é só a gente consegue trabalhar internamente. Aí o que acontece? Eu tenho muita dificuldade com o pessoal das mantas asfálticas. Porque eles entram não sabendo nada. A gente, na verdade, contratou uma pessoa que tinha 10 anos de experiência. Essa pessoa, ela ganha um salário, obviamente, maior, né? E aí, as outras pessoas que trabalham com manta asfáltica vão aprendendo com nós e vão desenvolvendo a sua atividade. Só que o que acontece? Essas pessoas que trabalham com manta asfáltica, eles parecem que são os melhores da nossa empresa. E aí eles se sentem no direito de fazer o que eles quiserem com nós, porque a gente fica com a mão atada, né? Se você para ter noção, nós chegamos ao ponto que os 4 aplicadores que a gente tem tiraram um atestado e eu fiquei sem ninguém trabalhando nessa área, tá? Então, assim... E os 4 aplicadores tiraram atestado de quê? Então, um caso, tá? Que é o mais sério que eu tenho hoje, tá? Em dezembro eu dei férias para ele, tá? Ele foi visitar os familiares deles em São Paulo. Da hora de retornar, ele disse que estava com Covid. Aí a nossa empresa, o que faz? Ela tem um parâmetro, fazer o teste de Covid, nós pagamos, né? É particular. Ele se recusou em fazer o teste. E depois ele apresentou, realmente, em dezembro ele estava com Covid, ok, a gente respeitou os dias, porque ele precisava de afastamento.
né? Só que aí depois, em janeiro, fevereiro, março, abril, vai indo, todo mês ele apresenta um atestado que ele está com Covid. Aí eu peço para ele fazer o exame, ele não vai fazer. E assim vai. Mês passado, esse funcionário trabalhou 4 dias. O restante apresentou todo atestado. Ele atestado de Covid, atestado de conjuntivite dado por uma psiquiatra, e vai. Agora nasceu o filho. Você pensou em dar uma justa causa para ele? Então, eu tô tentando, mas toda vez que eu vou na obra para dar justa causa para ele, ele apresenta mais um atestado. Entendeu? Sim, não importa. Quando uma pessoa traz um atestado de conjuntivite assinado por uma psiquiatra, o que você fez? A gente aceitou o atestado. Então, Entendeu? a responsabilidade é dele ou é de vocês? De quem que é a culpa? Nossa. É porque tem um... Você devia ter telefonado para essa psiquiatra, ter ido até o consultório dela e ter falado, isso aqui é seu? Foi você que assinou? Não, não foi. Assina atrás para mim, por favor, que não foi você. Só isso. Eu já recebi uma vez um atestado que a pessoa estava dizendo que doía o ombro, que não sei o que, não sei o que, assinado por uma ginecologista. Eu telefonei para ele, falei, escuta, o senhor atende no postinho, não sei de onde? Eu nunca atendi em postinho. Eu falei assim, o senhor reconhece que esse carimbo é do senhor? Esse carimbo é meu, esse formulário de atestado é meu, mas essa assinatura não é minha. O senhor pode assinar mais para mim isso aqui e mandar para mim por e-mail? Ele assinou atrás, mandou um e-mail falando que nunca tinha dele. Eu simplesmente mandei a foto, mandei por e-mail, ele imprimiu, assinou e mandou para mim. Justa causa, imediatamente. Se tem uma das coisas que a gente pode aplicar justa causa na pessoa, é um atestado falso. Normalmente, a gente tem que provar para o juiz que a gente deu todas as oportunidades para que aquela bênção melhorasse, parasse de faltar, parasse de chegar atrasado, parasse de fazer pirraça. Então, a gente documenta tudo e prova para o juiz que a gente deu as oportunidades. Mas quando se trata de falsificação, é justa causa na hora. Nesse caso, não sei se é falsificação, a gente não foi atrás, mas enfim, a gente aplicou várias... Psiquiatra. Então, eu acho estranho porque esse atestado ele foi dado pelo posto de saúde, pelo SUS. Entendeu? Eu acho muito estranho. Eu até estava conversando com ela hoje, que hoje à tarde eu vou pegar esse atestado desse funcionário e vou até o posto de saúde. Vá até o posto de saúde e, uma vez documentado que esse atestado é falso, isso aconteceu recente? Aconteceu semana passada. Ah, dá tempo. Porque o que acontece? Existe um princípio da lei que diz que precisa ser aplicado, né, seja advertência, suspensão, o que for, tem que ser aplicado imediatamente ao ato. Mas nesse caso, você precisou ir pessoalmente lá no posto, você precisou encontrar o médico, então você pode alegar perante o juiz que você precisou de uma semana para fazer todo o estudo, né, para saber quem é que fez, como é que fez, se foi aplicado, se não foi aplicado, e que devido a isso, a justa causa está sendo aplicada agora. Né? Entendo. Para aceitar, mas você não tem muito tempo. Porque Eu só tenho uma dúvida. É legal um psiquiatra, se for o caso desse atestado não ser falso, o psiquiatra dá um atestado com CID de conjuntivite? Então, eu não acredito que ele faria isso. Mas como psiquiatra, antes de ser psiquiatra, ele é um clínico geral, e o clínico geral, o nome próprio diz, é geral, depois que ele se especializou, então isso acaba dando direito ao médico de aplicar atestados em áreas que não são exatamente a sua especialidade. Pelo ele ser formado, ter a formação clínico geral. Mas dificilmente vai ser. O que acontece, vamos falar o português bem claro, a gente está no Brasil, e a quantidade, né, a quantidade de pessoas que trabalham junto com o postinho e que têm acesso a esse tipo de documento é muito grande. É muito grande. E aí eles acabam realmente, tem pessoas boas, tem pessoas honestas e tem pessoas não tão boas e não tão honestas. Você consegue comprar um atestado em vários lugares, pelo menos em São Paulo isso é muito comum, né? Em cidades grandes isso é muito comum, de vender atestado. E inclusive, as pessoas que acabam trabalhando,
Às vezes elas não vendem, mas elas entregam para um amigo, para um primo, para um tio, por alguma coisa, sabe? E eu já apliquei a justa causa por causa do atestado falso. E 2 vezes eu fiz isso. E não voltou nada, não deu em nada, porque a pessoa sabe que aquilo é falso. A partir do momento que ele diz, não fui eu que fiz, acabou. Então o médico, ele assinou atrás, pôs o carimbo dele de médico e a assinatura dele. Esse atestado não foi emitido por mim, pois a data, assinou, eu tinha essa prova, eu tinha esse documento. Então tem algumas situações que é justa causa na hora mesmo. E esse cara, ele tá com uma vontade, porque pegou Covid tantas vezes assim. Nossa, ele tem muito azar, né? Na verdade, assim, olha, ele já colocou nós, ele está trabalhando, está na empresa e já colocou nós na justiça. É a primeira vez que eu vi isso na vida. Ele tentou fazer um acordo extrajudicial referente a um assunto de salário. Tá. Porque como a gente tem esse... Desculpa, não entendi. Qual foi o problema que ele alegou? É porque, na verdade, ele entrou como servente na empresa e foi subindo de cargo e hoje ele é um aplicador de manta asfáltica. Tá? E como ele começou a aplicar manta, deve ter uns 8 meses, assim, que a gente colocou ele como aplicador de manta, então ele tem uma faixa salarial, certo? E esse aplicador que já tem 10 anos de experiência, já tem uma outra faixa salarial. E ele está alegando que ele tem que receber a mesma coisa que esse mais velho. Só que assim, tanto que todos os empresários ouvissem isso, porque todo mundo comete esse erro. Ele está pedindo equiparação salarial e vocês têm sérios riscos de perderem na justiça. O que você deve fazer o quanto antes é a descrição das atividades de cada um. De forma que esse aplicador, que é mais antigo, ele é um aplicador de manta asfáltica 2, ou um aplicador de manta asfáltica 3. E aí ele tem X atividades que permite ele que ele tenha esse cargo e X tempo de empresa. E aí você começa a organizar a sua empresa para que você tenha não mais do que 2 aplicadores nível 3, um aplicador nível 2, um aplicador iniciante, porque caso contrário a pessoa fala assim, eu já tenho 2 anos de empresa, vou ser promovido? Não, não tem vaga. Se abrir uma vaga, a gente te promove, mas não tem a vaga. Ah, mas eu já faço as atividades. Não, não tem vaga, né? E aí tudo bem. Então você cria uma regra. Porque isso que você está falando... Eu morro de pena, porque eles entram na justiça, não é verdade, e eles ganham. Porque a empresa não faz uma coisa que eu falo para fazer, mas se eu falar para você que 1% me escuta, é pouco. É só fazer a descrição das atividades, e de preferência, eles mesmos, cada um faz a sua. Eu costumo usar um formulário que eu coloco o que você faz, como você faz e por que você faz. Esse formulário ele tem 3 colunas e eu entrego para escrever em papel mesmo. Quando são pessoas muito simples, muito braçais, eu fico junto. Pessoal, bora lá, vamos escrever. Eu preciso da ajuda de vocês para organizar essa empresa. Posso contar com vocês? Yes! Então vamos lá. Aí entrego o formulário, todo mundo preenche, fico junto. Porque se você tem uma pessoa de um nível analista, tal, você entrega e fala, ó, reunião é às 4 da tarde. E ela se vira e preenche. Pessoal mais simples, eles odeiam escrever. E eles vão querer fugir. Então, a gente bota na sala e preenche todo mundo. Se tem pessoas que têm exatamente o mesmo cargo, eu ponho os 2 para preencher junto. Então, de repente, você tem 2, sei lá, operador de manta asfáltica, que ganha o mesmo salário, você põe os 2 para preencher junto, né? Porque a gente tem aqui no nosso sindicato, onde que diz que existe um aplicador de manta asfáltica 1, 2 e 3. Então, o salário do que a gente paga para ele é do nível 1, entendeu? Então, a gente não tá... Ele tá alegando que a gente não... Tudo bem, não... tem que ter os documentos, né? Uhum. O sindicato diz isso, mas onde é que está documentado que um é 1 e o outro é 2 e o outro é 3? E aí, quando você coloca pessoas do mesmo ramo, da mesma atividade, né, fazendo aquela descrição, você consegue depois pedir para eles sentarem e conversarem entre si. Porque dessa forma, eles vão tomando consciência de tudo que eles têm para fazer. Às vezes eu coloco até 4 pessoas, tipo, tem 4 caixas de mercado, eu coloco os 4 para fazer ao mesmo tempo, né? Então, eu coloco pessoas da mesma atividade e aí cada um faz a sua sozinho, depois juntem 2, 10 minutos para discutir, juntem 4, mais 20 minutos para discutir. Aí a descrição vai ficar muito próxima da realidade.
Aí eu sento com eles e faço uma análise do que é que está faltando, do que pode ser complementado, do que não foi posto. E eu transformo isso num documento. E se você fizer isso com eles agora, né, neste momento, você já vai começar a organizar a sua empresa. E o juiz vai falar assim, mas você só fez isso depois que você teve o processo. Eu fiz isso na hora que eu soube que eu deveria ter feito isso para começar a organizar a minha empresa. E o senhor pode perceber. E outra coisa, vocês vão ter que apresentar testemunhas. Esse próprio operador que ganha mais pode ser a testemunha também. Apesar que a justiça não dá muito valor quando você leva alguém que é seu subordinado. Ela não dá muito valor. Às vezes eles nem ouvem muito, mas é o que você tem. Mas começar já a descrever para evitar o futuro, né? Para evitar o futuro. E aí, Alcine está me perguntando, e se ele descrever algo que ele não faz, como agir? Calma, deixa ele escrever, deixa ele escrever. Não é o momento da gente dizer, o momento é na reunião. Aí a gente fala, mas quando você começou a fazer isso? Porque às vezes já aconteceu da pessoa estar fazendo coisa que o dono da empresa não sabe. Quando que você começou a fazer? Eu estou fazendo isso desde semana passada. E aí você vai avaliar se você quer que ele continue fazendo ou não. Você não Mas quer, a mesma coisa é o contrário. Passar limpo porque essa atividade não é sua. Mas a mesma coisa é o contrário. Eu tenho muito medo de deixar tudo descrito. E se em algum momento eu solicitar para ele fazer alguma coisa que não está escrito, eles vão se recusar a fazer. Então, por isso que você vai colocar coisas abrangentes na hora que você passa limpo. O que você não pode é tirar uma pessoa de manta asfáltica e pedir para fazer a parte elétrica. É totalmente fora, é outro CPO, é outra expertise. Agora, quando você coloca as atividades que ele vai fazer, tem algumas atividades que são amplas, como, por exemplo, manter o local limpo e organizado. Isso te dá brecha para pedir várias coisas, né? Finalizar a entrega, vistoriar se o produto está adequado, né? Contribuir para o atendimento ao cliente, contribuir para que o cliente seja bem atendido. Contribuir para que o cliente seja bem atendido, você consegue colocar tanta coisa lá para ele fazer? Então, tem algumas coisas, mas isso tudo é na reunião. E quando você faz a reunião com ele sobre a descrição de atividades, estão faltando atividades, você vai perguntar para ele, tal coisa, você não está fazendo? Eu faço, então. Você esqueceu de escrever. Que tal coisa, né? E aí você vai. Por isso que eu digo que se você tem várias pessoas fazendo a mesma atividade, é melhor fazer junto. Porque eles se ajudam mutuamente. E eles se sentem super importantes, porque eles estão participando da organização da empresa. Tudo depende do jeito que você fala. Olha, eu estou organizando a empresa, eu preciso da sua ajuda, e não tem ninguém melhor do que você para saber o que você faz. Com quem que eu vou contar para saber o que faz se não for você, né? E aí a pessoa vai fazer, vai ficar feliz. E mesmo porque é uma ordem direta. No contrato de trabalho deles está escrito que eles têm que receber ordens diretas suas. Então, quando você transforma o escrito deles no documento, receber ordens diretas do seu superior, vai estar escrito isso lá também. Contribuir para o desenvolvimento da empresa. Sabe essas frases que acabam ficando bastante abrangentes? E quando você pega uma coisa que não está na lista, você fala, não, tá aqui, sabe? Tá aqui, ó. Contribuir para o desenvolvimento da empresa. Você escreveu e assinou isso, né? E aí tá lá. Então, a gente faz a descrição das atividades, sim. A gente não vai pedir nada que extrapole o cargo. Eu não vou mandar alguém embora e colocar ele para fazer as duas funções, né? Então, eu vou tomar todos esses cuidados e tá tudo bem. Não tem nenhum problema quanto a isso, né? O pessoal está perguntando se pode fazer a descrição em uma ata, fazer uma reunião e eles assinarem no final. Não, Érica. É um documento. Primeiro você pede para eles fazerem uma folha de papel, faz 3 colunas. O que você faz, como e por quê. Porque esse documento, ele é muito mais que uma descrição, ele é um instrumento de gestão. Que é quando você vai se dar conta se ele sabe como ele tem que fazer. E se ele sabe por que ele faz aquilo. E você já começa a separar as pessoas que já têm uma percepção melhor daquelas que não têm percepção. Que vai indicar que é uma falha de treinamento do empregador.
de não ter explicado o porquê e o como. E aí você já começa a elaborar treinamentos para sanar isso. Então, ele é todo um instrumento de gestão, muito mais do que um documento. Mas ele também serve para você não receber um processo como esse. A gente está conversando hoje com a Fernanda e seu esposo, que estão à frente de uma empresa de impermeabilização e de uma bênção que traz um monte de atestado de Covid e pega Covid todo mês. Esse menino precisa se benzer, gente. E ele ainda entrou com uma ação na justiça. Faz tempo que ele entrou com essa ação? Como é que está rodando isso? Na verdade, a ação, ele entrou com essa ação, né, que foi um acordo extrajudicial. Ele fez uma proposta, a gente fez uma contraproposta e ele não aceitou. Então, até agora a gente não recebeu nenhuma notificação. Extrajudicial, você não ia fazer isso. Como é que é? Oi? Oi? Desculpa. Oi? Não, eu não ouvi o que você falou. Um pagamento extrajudicial? Nunca, nunca. Eles pegam esse pagamento e entram na justiça de novo. Mas não foi feito. Do juiz, com o olho do juiz. Você faz o extrajudicial, ele entra na justiça e diz que ele foi coagido a assinar. Mas não foi para frente. Sempre na justiça. E na justiça, você parcela a perder de vista. Mas é sempre na justiça. Qualquer acordo que você pretenda fazer, é sempre, sempre, sempre na justiça que você vai estar fazendo esses acordos. Nunca extrajudicialmente. Extrajudicialmente depois é bem arriscado. Você tem risco da pessoa pegar aquele acordo e entrar na justiça de novo. Esse aqui é o único país em que a pessoa recebe uma rescisão, ela confere a rescisão, ela assina que ela recebeu. Até pouco tempo atrás, era homologado pelo sindicato. O sindicato confirmava que estava tudo certo, né? E ele ainda assim entrava na justiça e dizia que estava errado. Eu tenho só uma dúvida. Por esse funcionário ter feito tentado fazer esse acordo extrajudicial, sendo funcionário da empresa ali normalmente, tem alguma brecha que eu poderia mandar ele embora por conta disso? Não, mas você pode mandá-lo embora a qualquer instante que você quiser mandá-lo embora. O único problema é que essa contratação errada que você fez vai te custar caro. Vai te custar 40% do fundo de garantia dele, 1 mês de aviso prévio e vai te custar o mais caro de tudo. O fato de que está todo mundo em volta olhando o que você vai fazer. E se chegar à conclusão de que essa é a forma de conseguir ser mandado embora e ficar em casa recebendo seguro-desemprego, eles vão começar a trazer atestado. E eu me lembro de um cliente que o pessoal colocava detergente no olho. Meu Deus. Detergente no olho é idêntico ao conjuntivite. Não tem diferença. Porque o detergente, ele queima o olho. Então, ele inflama o olho de verdade. A diferença é que conjuntivite leva 8, 10 dias para passar. Porque fica todo inflamado o olho por causa do vírus que está no olho inflamando. A conjuntivite está ali inflamando. E daí ele demora para passar. O detergente, ele inflama igualzinho. No dia seguinte não tem nada. Nada. Tá. E a pessoa vai e praia. Deixa eu perguntar, então, o que acontece? Aí para ver uma conclusão desse funcionário. Eu estou tentando dar justa causa para ele, já faz uns 7 dias. Tá? Então, eu vou até a obra e ele nunca comparece. Aí, no outro dia, ele me manda um atestado. Tá? Beleza, então, eu cumpri o atestado. No outro dia, eu vou na obra para dar justa causa para ele. Ele não aparece e me manda outro atestado. Vou novamente, no outro dia, para a obra para dar justa causa. Ele não comparece, no outro dia me dá o atestado. E tá indo assim, só que assim, eu não sei se eu posso, ele me apresentando toda vez atestado. Por qual motivo que você está indo na obra da justa causa? Porque o que acontece? Cuidado que como ele entrou na justiça, uma justa causa agora é mais frágil. Porque ele vai alegar que ele está sendo perseguido. Ele vai alegar discriminação. Ele já tem advertência. Nós aplicamos severamente as advertências e as suspensões, tá? Quanto? Ele já tem. Eu tenho, de advertência, eu devo ter umas 7 ou 8 advertências por falta.
O juiz Por... fala, Fernanda, você não está educando o teu funcionário, você está estragando ele. Você é responsável por ele estar assim. Se você aplica umas 7, 8 advertências por falta e você não fez absolutamente nada, isso se volta contra você. É igual Mas a gente fez. fala, olha, A gente fez. Fez o quê? O que a gente fez? A gente aplicou as advertências, né, por falta, deu um tempo, a gente deu suspensão para ele. Por falta. Um dia, por Isso. falta também. 2 dias, 3 dias. Volta tudo contra vocês. Volta E aí, contra vocês. Eu vi uma empresa ser penalizada porque ela tinha 13 advertências pelo mesmo motivo. O juiz fala assim, assim você não está preocupado em educar o teu funcionário. Porque você está repetindo a mesma coisa. Então, você está fazendo como se você fosse mãe. Você não pode faltar, você não pode faltar, você não pode faltar, você não pode faltar. Eu já teria feito essa dispensa por justa causa, ó. Primeiro, você aplicou lá a advertência porque ele faltou. Faltou de novo a advertência, faltou de novo a advertência. Chega. 3 é o máximo que você vai aplicar pelo mesmo motivo. É o máximo. A próxima advertência não é porque ele faltou. É porque ele não se corrige. Fulano de tal está sendo advertido porque ele não se corrige. A prova que ele não consegue se corrigir é que ele já foi advertido no dia tal por falta, no dia tal por falta e no dia tal por falta. E ele insiste em manter o mesmo comportamento. 3, não se corrige, ok? A próxima já é uma suspensão. E é uma suspensão, quando ele faltar, é uma suspensão por quê? porque ele não se corrigiu. Não, você já fez isso. Agora é uma suspensão porque ele está confrontando o teu poder de dirigir a empresa. Ele está impedindo você de dirigir a empresa e está trazendo um grande prejuízo para a tua empresa. E aí ele já fica suspenso 3 dias. Ele vai ficar com raiva e vai faltar de novo. E quando ele faltar de novo, justa causa. Porque ele entende assim, o juiz entende que você pode ter quantas advertências você quiser por falta. O juiz entende que falta não é uma coisa importante. Mas confrontar o teu poder de dirigir a empresa é top das galáxias. Porque se tem alguém que não te permite dirigir a empresa, você combina uma coisa com o cliente, a bênção não entregou. Você pode perder o cliente. Você pode colocar em risco o emprego de outros funcionários. Então, que é o nosso caso. Sempre quando a gente aplica uma advertência, a gente vai mostrar para o juiz o quanto a gente está preocupado. Jamais aplicar aquela advertência que os contadores mandam para a gente. O contador faz contabilidade. Não foi essa que você aplicou, né? E foi. Agora por justa causa, com essa advertência. Ah, meu Jesus! Não, porque essa advertência é feita pelo sistema. Ela é igualzinha no Brasil inteiro. O sistema contábil achou que tem que ser daquele jeito. E ela fala do artigo 482, fala que se ele não se corrigir, ele vai ser dispensado, né? Que ele vai ter medidas mais severas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele está ameaçando o funcionário. Aí o juiz fala assim, não, desde a primeira, ó, você não queria corrigir ele. Você queria aplicar uma justa causa. Você manipulou para fazer a justa causa. Você deixou claro para ele isso. Quando a advertência deve ser super simples. Fulano de tal está sendo advertido porque faltou no dia tal, sem ter um documento que abone sua falta. Esse é o primeiro item, é o motivo da advertência. Segundo parágrafo. Com a sua ausência, sobrecarregou toda a equipe. E aí o juiz fala, uau, como a Fernanda cuida da equipe. Entre uma pessoa faltar e essa pessoa faltar sobrecarregou toda a equipe, então é muito mais grave essa pessoa ter faltado. E aí o juiz fica do seu lado. Sobrecarregou toda a equipe, trazendo um grande prejuízo para a empresa. Terceiro parágrafo. Por ser algo importante, não deve se repetir. Inclusive, Data e assina. Inclusive por conta desse funcionário, a gente teve que terceirizar um serviço que ele estava fazendo. Eu estou pagando para uma outra equipe que não é da minha empresa, uma outra empresa está fazendo um serviço que teoricamente teria que ser ele fazendo. Estamos levando multa por atraso de entrega de obra. De entrega de obra, porque ele não está... Vocês ainda não darem os cursos de impermeabilização. Primeiro a gente arruma a empresa de vocês. Depois, vocês podem ensinar outras pessoas a fazerem uma empresa de impermeabilização igualzinha a de vocês.
Ou a pessoa trabalhar sozinha, ou a pessoa trabalhar e ter alguém trabalhando junto com ela. Mas primeiro a gente tem que organizar isso, organizar a tua empresa com todas as inscrições das atividades, do que cada um faz, para que você não tenha outro pedido de equiparação salarial e não ficar de refém na mão da pessoa. Esse menino, o histórico que você está me contando, já era justa causa faz tempo, faz tempo. Ele foi retirado da obra por mau comportamento. Ele agrediu verbalmente o nosso encarregado, o encarregado da empresa, da construtora que ele trabalha, e a gente também aplicou suspensão e advertência. Né? Então, não é só por falta, é por outros motivos também que ele tem. E aí, você vai aplicar a justa causa e ele não está na empresa porque ele faltou, você vai esperar até ele chegar. Só que para você aplicar a justa causa, ele tem que ter feito uma coisa. É isso que não está claro para vocês. A justa causa, você não pode reunir todas as coisas e hoje eu vou aplicar a justa causa nele. Não, ele tem... Só que eu não consigo. No dia que ele falta... No dia em que ele faz alguma coisa, esse é o dia que você faz a justa causa dele. No dia que ele fez lá, aprontou alguma coisa, se ele não está trabalhando naquele dia, ou se ele está de atestado daquele dia, no primeiro dia que ele chegar, ele já assina a justa causa. Ah, mas ele não quer assinar. 2 testemunhas e tchau. Depois, e pronto. Então, o que ela está querendo dizer... que ele não está na obra, nem que ele está de atestado. Quando ele está de atestado, o período do contrato dele está suspenso. Você não pode dar ordens nele porque ele está de atestado. Mas no dia que ele volta, aquele dia você vai aplicar a justa causa do retorno. Mas a justa causa tem que ser por confrontar o poder de dirigir a empresa. Então, a justa causa, ela vai ser, você está sendo, mesmo que ele faltou, mesmo que ele tenha feito qualquer coisa, você está sendo dispensado por justa causa por confrontar o poder diretivo da empresa, o poder de dirigir a empresa que o empresário tem, devido a 2 pontos, ter faltado, não sei o quê, tudo que ele fez. Aí você coloca tudo que ele já fez na vida. Mas, pelo jeito, o cara é do mal, né? Então, isso a gente não está conseguindo fazer isso. Porque, por exemplo, a gente já decidiu dar justa causa para ele, está tudo certo para dar justa causa. É uma decisão sua. Ele tem que fazer alguma coisa. E quando ele faz, está estabelecida a justa causa. Mas é que ele não está voltando a trabalhar. Todo dia ele dá um atestado. Tem 7 dias que ele não vem, ele está dando um atestado por dia. Gente, ele tem alguém fornecendo atestado para eles. Inclusive, o de ontem, ele entregou um atestado para a gente que foi emitido por uma enfermeira. E quem leva o atestado? Ele está mandando por foto para a gente. Então, esses atestados não são válidos. Enfermeira não pode emitir atestado. Então, pronto, é um atestado de comparecimento que ele deu entrada no posto de saúde. Pode. Às 9 da manhã. Declaração. É uma declaração de comparecimento. Atestado, enfermeira não pode emitir. Mas a enfermeira pode emitir declaração de comparecimento. E a declaração de comparecimento, ela é válida por X horas. Se é o que a gente faz. A consulta é só no horário de atendimento. Ele não abona o dia. Sim, e ele não está retornando depois desse comparecimento. Ele não vai na obra, ele não vai, entendeu? Mas ele a consulta dele é de 1 hora só e aí ele não vai o dia inteiro. Ele vai ficar com falta todos esses dias. Aí, assim que o encarregado vê ele apontando na obra, ele já liga para vocês, está lá e está feita a justa causa. Mas tem que ter paciência. Esse atestado feito pelo psiquiatra de conjuntivite deve ser falso. Porque geralmente o psiquiatra não está de plantão no postinho. Gente, eu também achei estranho. O psiquiatra custa uma fortuna, eles querem 500 pau a consulta, gente. Você acha que ele ia ficar de plantão no postinho? Eu duvido. Pode até ser, mas eu não acredito que seja. Eu não acredito que seja. E não adianta pedir para a contabilidade conferir, eu já falei, gente, contabilidade faz contabilidade. Né? Deixa a contabilidade. E olha lá. Vocês são vocês é que tem que fazer a gestão e o trabalho é de vocês. É de ir lá verificar se é falso, se não é e colocar. Como que a contabilidade vai tirar alguém de dentro do escritório para ir lá fazer? Então não é contabilidade, já é uma consultoria, é outra coisa. Né? Eu acho que você tem que conseguir com esse atestado falso.
E aí foi feita a justa causa, informa a pessoa sobre a justa causa, ela vai assinar, e se ela não quiser assinar, não tem problema. 2 testemunhas assinam e ela é proibida de entrar na obra. Se ela tem crachá, uniforme, tudo isso, retira tudo. E depois, se ele não quiser receber, não tem problema. Ele tem que vir receber em 10 dias. Se ele não quiser aparecer para receber, você deposita. Ele tem conta salário, certo? Sim. Aí você deposita na conta dele. Outra dúvida que eu tenho, porque a gente tem várias, né? Mas você tem que entender, esse cara, ele tá com processo recente, não tá? Como ele tá? O fato de vocês quiseram, né, fazer o acordo com eles, isso deixa ele mais forte, viu? Porque ele fica se achando que ele é a última bolacha do pacote, como alguém já escreveu aqui pra gente, né? Então, não faz isso porque ele vai se achar mais forte. E aí alguém perguntou, mas isso aí não vai ser prejudicial com o processo, não sei o que, não sei o que. Não, isso vai até ajudar o processo, porque está tudo documentado. Está tudo documentado, todas as advertências e tudo mais. Então, essa dispensa por justa causa vai ser favorável ao processo, porque lá já está mostrando quem ele é. Inclusive, a gente tem uma advertência que foi emitida por um cliente nosso, por uma coisa que ele fez dentro da obra, e esse cliente emitiu uma advertência para a gente e não deixou ele entrar dentro da obra mais. Então, eu tenho documentado isso. Então some com isso. Inclusive, isso gera vínculo trabalhista com o cliente. Se ele quiser... Então, ele entrou na justiça contra nós e a empresa que a gente presta serviço. Faz tudo errado, gente. O cliente, ele não pode ser o responsável por eles lá na obra. Vocês têm que ser o encarregado de vocês. Isso faz parte da lei da terceirização. Como que caracteriza a terceirização de um serviço? Que essa pessoa, ela está lá prestando serviços, elas são todas registradas, a empresa emite a nota fiscal, manda a CPI todo mês para ser conferida, manda que o INSS foi pago, que o FGTS foi pago, manda tudo certinho para a tomadora de serviços. E a tomadora de serviços, por sua vez, só conversa com os empregados por intermédio da empresa contratada. Se eles encaminham, por exemplo, uma advertência para eles, eles só podem advertir vocês. Eles podem criar uma advertência para vocês, para a sua empresa, dizendo que a sua empresa foi advertida porque fulano de tal aprontou tal coisa. Com esse documento, você faz uma advertência para ele. Mas se o tomador de serviços faz uma advertência direto para esse terceirizado, ela gera vínculo. Porque uma das características do vínculo trabalhista é você receber ordens. Então, se eles estão dando ordens direto, gerou vínculo. A gente vai verificar se foi direto para nós ou direto para o funcionário. Então, a gente vai verificar. Precisa ser para o CNPJ, de CNPJ para CNPJ. É assim o CNPJ, eu tenho aqui um contrato com vocês, vocês não estão cumprindo o CNPJ, o contrato combinado. E aí, com isto, né? E por que vocês não estão cumprindo? Porque o funcionário fulano de tal fez tal coisa. Com essa advertência CNPJ para CNPJ, é criada uma advertência outra para ele. Gente, mas esse cara é muito ruim, hein? Onde vocês acharam esse cara? Não é por nada não, mas vocês aí foram premiados, hein? Meu Deus, esse está dando trabalho. Onde vocês acharam ele? Como foi feita a contratação dele? Pelo Cine. Na hora que a gente faz, a maioria das contratações a gente faz pelo Cine, né? Então, mas o Cine, ele só oferece os currículos. Você que mas aí... Como foi teu processo de entrevista com ele? Aí foi feito com a Fernanda, essa entrevista. Não, na verdade, assim, aparentemente, né? Aparentemente, uma pessoa que estava disposta a trabalhar, estava precisando trabalhar. Ele tinha estabilidade nos empregos anteriores? Então, agora não lembro. Os empregadores anteriores para saber referências? Não. Com as redes sociais dele para saber o que ele faz da vida? Quais são os valores? Não tenho tempo para isso. Então arrume tempo para se defender na justiça agora.
gente não tem tempo, né, para cuidar de quem a gente traz para a empresa, depois você tem que ter tempo e dinheiro para tirar a pessoa da empresa. Verdade. É um tempo muito menor o tempo de você investigar essa pessoa. Eles colocam tudo nas redes sociais. O que eles acreditam, quem deve ser solto, quem não deve ser solto, em quem eles vão votar, tá tudo nas redes sociais. Quais são seus valores, sua ideologia, o que eles fazem de final de semana, quantas pingas eles bebem, tá tudo nas redes sociais. Tudo, 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 tudo. É só olhar. E vai olhando, né? Todas, inclusive o Twitter, que é o submundo. Isso foi uma das coisas que eu aprendi, que o Twitter é o submundo das redes sociais. Lá tem as coisas que eles não publicam nas outras. E quando você tem todas as informações, redes sociais, conversa com os empregadores anteriores, não com RH nem com DP, é de patrão para patrão. Aí eles te dão a informação. Consultar a casa, consultar quem é essa pessoa. Porque uma pessoa como essa, que dá nó em fio d'água, você pode ver que até problemas no Serasa ele deve ter. Porque não deve dar nó só em você. Dá nó nas empresas de telefonia, dá nó nas lojas, dá nó em pai e mãe, tudo. E avaliar muito bem qual é a relação que ele tem com a família dele. Cadê os filhos dele? Por onde que andam? Se ele largou tudo por aí? Principalmente vocês que trazem pessoas de outros estados, tomem muito cuidado. De outras cidades. Muita gente fugindo de pagar pensão. E você sabe que quem não paga pensão... E se você ou ele a não pagar pensão, adivinha quem vai junto? É a única país que prende. Então você tem que ter. A pessoa tem filho, tem que ter uma declaração de que ela não tem um acordo judicial, que ela paga pensão de boca. Tem que estar escrito, né? Com a letra dele. Porque vocês contratando pessoas de outros estados, outras cidades, eu fico muito preocupada. Porque é uma quantidade de gente fugindo de pagar pensão que você não imagina. Eu entrevistei um menino de 24 anos, estava nascendo o quarto filho dele em São Paulo. Os outros 3 filhos estavam em diferentes estados. Diferentes estados. É o cara que vive no trecho, então. Tem que tomar muito cuidado, gente. Tem que tomar muito cuidado. Tem problema contratar funcionários com o nome do Serasa SPC. Não tem nenhum problema, mas eu não contrato. Eu não contrato, eu vou querer saber, porque se essa pessoa está devendo, está com problema, está cheio de cheque devolvido, o dinheiro que pingar do salário vai ser absorvido totalmente por esses problemas. Vai ser uma pessoa que vai estar sempre estressada, sempre querendo, né, pagar conta e tudo mais. Então, eu não contrato. Eu prefiro uma pessoa que saiba viver com aquele valor que ele ganha, porque ele vai ser mais feliz, vai conseguir fazer planejamento, vai pagar o seu financiamento. Porque tem coisa pior do que a gente ficar só devendo, devendo, devendo. A pessoa não dorme, né? Tem muito mais chances de sofrer acidente de trabalho. E aí ainda o funcionário fala que que a empresa paga um salário muito baixo, né? Eu sei disso porque realmente assim os funcionários nossos que estão devendo por aí, né, vivem reclamando do salário. Para você ter noção, a gente dá tudo certinho, né? Paga tudo, os direitos na carteira. As horas extras todos os meses a gente paga tudo certinho, e aí a gente ainda dá um auxílio para eles, a alimentação a gente paga também, o almoço a gente dá o dinheiro para eles, né? Eu antecipo o dinheiro da alimentação, e se eles atingem, vamos por assim, esse mês aqui eles fizeram uma produção maior, eu dou uma bonificação para os nossos funcionários, tá? Essa bonificação é um dinheiro fora do salário? Você paga no Lerite? Não pago no Lerite. Você não faz isso. Por favor. Eu não entendo. Não. Não pode? Lógico que não. Você não pode pagar R$1 fora do Lerite. Nem R$1. Tudo tem que estar marcado no Lerite. E desde 2017 tem uma lei em que, na reforma trabalhista, você pode pagar bônus. E a lei é feita no nariz de quem fez. Então, todos os juízes entraram com o entendimento de que esses bônus podem ser aplicados quando você documenta que a pessoa fez algo completamente extra, completamente fora daquilo que está contratado para fazer. E aí você pode pagar no máximo 2 vezes por ano, mas vem escrito no Lerite, mas não é tributado.
Porque isso que você faz é salário por fora. Não tem outro nome. O juiz fala, você está pagando por fora. É o famoso PF, paga por fora. E aí, você não está pagando INSS, FGTS, férias, domingo, 13º, nada sobre esse valor. Quando eles entram na justiça, eles vão pedir todo esse dinheiro novamente, você vai ter que pagar novamente, vai ter que pagar a tributação dele tudo de novo. No Brasil, pagou errado, paga 2 vezes. Entendi. Então, vamos cortar os benefícios que eu vou dar para eles. Muitos problemas, porque a partir do momento que você paga o bônus com regularidade, passou de 6 meses, é direito adquirido dele, porque ele vai entrar na justiça e ele vai dizer que ele já está habituado a receber esse salário. E que agora ele já paga uma casa mais cara, que ele já isso, já aquilo, de acordo com esse salário. Eu posso colocar essa bonificação que eu pago dentro do Olerite? A bonificação que você paga pode, mas ela também pode virar direito adquirido. Você vai ter que pagar até mesmo quando ele não faz isso. Pessoal, existe uma lei que é pequenininha assim, ela é maravilhosa. Ela é a lei do PLR, Participação dos Lucros e Resultados. Onde você coloca junto com toda a equipe, né? Você tem que fazer, algumas pessoas vão ser tipo CIPA. Algumas pessoas são representantes da empresa, outras pessoas são representantes do empregado. Você faz uma eleição de quem vai querer participar do PLR. Aí essas pessoas documentam a eleição, documenta tudo, porque a lei diz que tem que ser assim, ok? Aí você documentou tudo, aí você vai criar as regras. O que vai valer para PLR? Faltas, atestados, atrasos, produtividade, tudo aquilo que a gente quer. E tudo isso vai contar pontuações para o PLR. E aí vai se definir, né? Por exemplo, se a pessoa vai valer pontos para o PLR, e aí vai se definir, por exemplo, se a pessoa, se ela fizer 90% das metas, ela vai receber ou tem que fazer 100%? Ou se ela fizer 90, ela recebe 90. Ou se ela fizer 80, ela recebe 80. Ou se ela fizer 79, não recebe nada. Então, são as regras do PLR. E aí você começa a medir aqueles resultados, aqueles indicadores do PLR todos os meses. E você pode pagar 2 vezes ao ano no Legit sem tributação nenhuma. Nenhuma tributação. Essa lei é uma fofa, mas poucas pessoas fazem porque dá trabalho. O trabalho que dá é fazer a tal da eleição que a lei tem que ser feita. Quem quer ser voluntário para fazer parte do comitê, do PLR? Então as pessoas não querem. E aí dá trabalho documentar tudo isso. Mas depois de feito, depois de documentado, você começa com poucos indicadores, depois você vai aumentando. Mas agora, na situação que vocês estão, vocês podem fazer 2 coisas. Ou começar a trocar isso que eles fazem pela lei do PLR e mostrar que eles vão ganhar muito mais do que o tal do bônus. Eles vão ter um recebimento muito maior. E aí vocês implantam o PLR. Ou começar a trazer esse bônus para dentro do Olerite. Né? E essa é uma ideia. Ou adequar o bônus com o salário deles e já passar a configurar como sendo salário de acordo com 1, 2 ou 3. Olha, agora você não vai mais receber o bônus porque você está sendo promovido. Então, você vai ser o não sei o que lá, 2. Então, esse bônus vai passar a fazer parte do seu salário. Além do dinheiro que você vai receber férias, 13º e fundo de garantia, né? E o Mandel está perguntando como paga isso mensalmente. Não paga, Mandel. Mensalmente é salário, não tem jeito. Não tem jeito. E o pessoal está perguntando, e se virar benefício em alimentos? Toma muito cuidado, porque às vezes a lei considera salário in natura. Você tem um supermercado e aí você paga R$500 para a pessoa poder pegar de alimentos no seu supermercado. Isso é considerado salário in natura e depois você pode ter um processo bem severo em cima disso. Porque você está obrigando a pessoa a fazer compras no seu mercado e é como se você estivesse pagando um salário para ele. Né? Você pode dar uma cesta básica do seu mercado, tipo R$100. Mas se ele ganha 1.500 e você coloca R$500, é 1/3 do salário. Passa a ser considerado salário in natura. Gratificação na folha. Caroline, desde 2017, no máximo 2 vezes ao ano. A gente paga o almoço R$13 por dia, entendeu?
A gente especifica R$ 13 por dia. Se o funcionário deu atestado, a gente antecipa esse dinheiro. Não, se o Se o funcionário deu atestado, ele não vai receber. A gente desconta. No próximo mês a gente desconta. É isso aí que a gente faz. Tá. Mas isso você acha que a gente deve colocar dentro do Olerite também? Ela vai na casa dela, ela não precisa do dinheiro do almoço. Aí tem uma diferença grande entre cesta básica e VR e VA. O pessoal fala, mas qual a diferença de VR e VA? VA é o Vale Alimentação, que é a cesta básica. A cesta básica, você não desconta nada, mesmo que a pessoa falte 15 dias. É a cesta básica da pessoa. Essa você não pode descontar. Mas o Vale Transporte, o Vale Refeição, quando a pessoa não trabalha, no mês seguinte, você desconta tudo do Olerite os dias que ela não trabalhou. E eu posso colocar esse valor dentro do Olerite, né? Com certeza, e ele não é tributado, mas você não pode entregar em dinheiro em absoluta por nada. Quando você diz que você Tudo dá, depositado. é dinheiro, né? Oi? Não é dinheiro que você dá? Sim. Não, agora tá sendo tudo depositado. Em dinheiro? Não, depositado em dinheiro, por exemplo, a gente deposita um valor a mais. Tem que ser um cartão Vale Alimentação. Claro! A partir do momento que você depositou em dinheiro, isso configura salário que você não está pagando férias e 13º sobre ele. Entendo. Eu só conheço uma convenção trabalhista que permite que o Vale Transporte seja pago em dinheiro. É a Convenção Trabalhista dos Contadores. É a única que eu vi. Todas as outras é Vale Transporte, vale mesmo. Vale Refeição, vale mesmo. Cesta básica é a cesta mesmo. Tem convenções trabalhistas que diz até o que tem que ter dentro da cesta. Eu tenho um cliente que é posto de gasolina, né? E lá vem escrito que tem que ter farinha, fubá, não sei o que, um monte de coisa que eles não querem. Eles não querem, mas tem que ter. Eles dizem o que tem que ter na cesta. E todo mundo quer receber cartão. Mas então o cartão de vale para alimentação é válido? O cartão... Aquele cartão... Mas ele tem que vir discriminado o valor que eu coloco nesse cartão no Olerite? Tanto faz. Você pode colocar ou você pode entregar e colocar daí o recibo do vale do cartão. Porque o que acontece? Quando você vai depositar nesse cartão, você tem um relatório de quanto você depositou no nome de cada pessoa. Sim. E aí tem cartão de VR e tem cartão de VA. Eu tô rindo que a minha aluna aqui, ela tá dizendo, a gente vem conversar com a Karen achando que tá tudo certinho e entra em choque. É sacanagem falar isso de mim, né? Então... Gente, mas ó, fala sério, é melhor vocês se chocarem comigo do que com o fiscal do trabalho na sua empresa, né? Certeza. Ou chocar com uma, né? De repente recebe aí uma notícia de que mais alguém entrou na justiça. Porque eu quero assim, eu quero que as empresas cresçam e o que eu desejo para você, Fernanda, é que você ensine outras pessoas a terem a sua empresa de impermeabilização. Mas para isso, você vai ter que criar a cartilha todinha para eles. Porque se esse pessoal não sabe nem fazer impermeabilização, imagina que eles vão saber contratar as pessoas e tudo mais. Não vai, né? Então a gente tem que ter realmente, né, tudo isso em ordem para que você possa estar ensinando outras pessoas. Mas diga, eu só estou deixando, né, vocês se preocuparem. Tá, vamos continuar só falando dos Covid, porque hoje, né, eu acho que é uma grande dificuldade para todos os empresários, porque a gente está bem instável, o que pode e o que não pode fazer, né? A gente paga ali o exame para o nosso funcionário, né? Ele vai fazer o exame, ele sai no mesmo dia o resultado e dá negativo, mas o funcionário se recusa a voltar a trabalhar porque ele tem um atestado do posto de saúde onde ele tem 10 dias. O que eu faço com essa situação? Parar de fazer depois que o boi escapou o exame e começar a fazer antes do boi escapar. O problema é que as empresas, às vezes, elas ficam com medo de gastar 100, 120 reais, 150. Aqui na minha cidade, exame de Covid varia de 90 até 230 reais. Depende das horas que o resultado fica pronto e qual tipo de exame é. Manda todo mundo fazer exame. Todo mundo foi, fez exame. Você tem aí 16 pessoas, vocês vão gastar 1.700, 1.600 reais.
Gastou esse dinheiro, você já não vai ter os atestados, porque você vai ter o exame previamente feito. Previamente Mas a feito. gente já fez isso. Quando, é que assim, já estamos aí em um ano, né? De pandemia. Quando iniciou, a gente pegou todos os nossos funcionários e a gente fez os testes, tá? Deu tudo negativo. Mas agora, todo mês também eu não consigo pegar todos os funcionários e fazer o teste, né? Você não faz isso todos os meses, e se você tem uma população na sua empresa que dá nó em pingo d'água, vai te custar muito mais caro. Porque cada pessoa que não está trabalhando e está com atestado de 15 dias, e ainda você gastou o dinheiro com o exame dele, ele não vai voltar. É a chance dele ficar em casa sem fazer nada. Mas ele pode fazer isso? O atestado médico tem força de lei. Se o médico mandou ele ficar em casa 15 dias, você gastou dinheiro à toa, porque depois que ele pegou o atestado, você lá vi, lá se foi seu dinheiro. Então, não adianta mais nada para se fazer depois que ele pegou o atestado. A única coisa que resolve é que você, mandando ele fazer o exame, você vai tranquilizar as pessoas que estão em volta dele. Porque, caso contrário, tem uma coisa que é mais contagiante do que Covid. É muito rápida a transmissão. É um vírus muito pior do que o vírus da Covid. É o vírus do atestado. Porque aí os outros falam assim, imagina, eu estava trabalhando com ele, abraçado com ele, a gente ficou junto no carro, eu vou lá no postinho ver se eu estou me sentindo bem também, porque eu acho que eu estou, não estou sentindo gosto, não estou sentindo cheiro, estou até com febre. E vai para o postinho e pega o outro atestado. O atestado, ele é muito. Gente, olha que engraçado. A pessoa escreveu assim, agora eu tô me achando. Momento Carmen se achando. A Rô escreveu assim, gostei dessa advogada. Ela fala na lata. Eu sou psicóloga. Meu mestrado é em psicologia, meu mestrado é em avaliação de pessoas. Eu dava aula na universidade, no curso de psicologia, para o último ano de psicologia. Por isso que quando eu falo, eu acho que fica muito mais claro para as pessoas. Porque eu demorei muito para entender as leis, entender departamento pessoal. O dia que a doutora Dagmar, que é assim, uma das pessoas que muito me trouxe aprendizado, falou para mim que as leis não são justas, as leis trabalhistas, eu fiquei assim, chocada. E chocada. Eu comecei a discutir com ela, eu estava fazendo um curso com ela, eu comecei a discutir com ela na sala de aula. Eu falava, como assim? A lei tem que ser justa, é a justiça. E aí que ela explicou que as leis trabalhistas são protecionistas. Elas existem para proteger os empregados, elas foram criadas para isso. Né? Não tem jeito. Então, eu sou psicóloga. Se eu aprendi, vocês também podem aprender, gente. Nem planilha eu não sabia fazer. Eu pedia para minha empregada fazer a planilha, eu pedia para ela imprimir. E ela ficava colando uma na outra, assim, que dava aquela coisa assim, que parecia aqueles papéis de projeto, de tão grande que ficava a planilha. Porque eu queria escrever na planilha. Eu sou ela. Eu ainda tenho uma dessas planilhas guardadas. Mas ela tinha que fazer isso todos os dias. Eu queria ver como é que estava todo o fluxo de cada banco, de cada não sei o que. E todo dia ela montava a planilha de novo. Eu sou essa, gente. Se eu aprendi, qualquer um aprende. Diga, mas é difícil. E a gente... posso te ajudar? Se é que eu estou te ajudando, né? Muito, meu Deus, é muito bom falar com você, Carmen. Só que o que acontece? Nós somos jovens, né? Um pouquinho jovens. A gente, infelizmente, paga para aprender, né? Nós que somos empresários, então a gente sabe que é muito difícil, né? E a gente, claro que tem que errar o mínimo possível, mas a gente aprende errando, né? Então a gente já está ali 6 anos, todo dia a gente tem vontade de desistir, aí eu digo, não, vamos aguentar mais um pouco, porque tem alguma coisinha dentro da gente que a gente quer empreender e quer fazer a coisa dar certo. Né? Mas é difícil, no Brasil é difícil, não é fácil. Ainda bem, senão todo mundo ia ser empresário. Ainda bem que é difícil. Mas quando você erra e você aprende, tá ótimo. Tem muitos empresários que são empresários há muitos anos e eles continuam insistindo no erro. Eles acham que não sei, que não tem outra forma, que não tem outro jeito. E eles continuam insistindo no erro e eles não entendem que quem tem que mudar são eles. E não os empregados.
Eles é que precisam mudar. Tem gente que ainda fala assim, não, porque eu quero achar empregado que tenha pegada de dono. Empregado que tem pegada de dono, ele vai embora. Ele vai embora, ele pode até ficar um período com você, mas com o tempo ele vai acabar indo embora. Você precisa, sim, de pessoas proativas, pessoas que entendam qual é a visão da sua empresa. Para onde a sua empresa quer ir? A minha equipe fica dando ordens em mim o tempo todo. O tempo todo eles ficam falando, não, faz um filme assim. Não, não tem emoção. Faz não sei o quê. Não, não sei o quê. Eles ficam dando ordens em mim. Ontem eu fiz um story de tanto que eles estavam me amolando, que onde se viu, que parece que eu só fico fazendo aula e live o tempo inteiro, que não tem um story do que eu faço quando eu não tô na live. Aí eu fiquei morrendo de vergonha. Fala a verdade pra vocês, gente. Fiquei morrendo de vergonha. Eu indo lá pra academia, assim, gente, eu tô aqui na academia. Ai, que mico. Eu quase morri de vergonha, quase tive um surto. Tô aqui na academia, viu, gente? Horrível. Mas a minha equipe falou tanto que eu tinha que fazer que eu fiz, né? Aí o que acontece? Questão de erros e acertos, né? Então, a gente, um exemplo, né, agora, de um ano para cá, né, eu comecei a questionar a questão do INSS das nossas folhas, né, porque nós pagava 11% em cima da folha só de INSS. E aí, teve bastante desconto, 11%. E aí teve bastante... O que vocês pagam é 20%. Qual é o regime tributário de vocês? Hoje nós estamos no lucro presumido. Sim, vocês pagam 20% sobre a folha, não 11%. Hoje, porque mudou faz, eu acho que uns 4 meses mudou para lucro presumido. Lucro presumido, e aí nós somos desonerados. Vocês não pagavam antes, quando vocês eram, por exemplo, do Simples, vocês não pagavam nada do INSS. A gente sempre pagou INSS. Esses 11%. Não, é diferente. Vocês retinham do empregado, descontavam do olerite do empregado e devolvia para o INSS. Tanto que se você... Muita gente do Simples perde o Simples, porque fala, eu tenho que pagar muito INSS, é muito alto. Não, você não paga nada de INSS. Você tira o INSS do empregado e põe para o INSS. Você tira e coloca. E muitos empresários tiravam do empregado, punha no bolso e não pagavam INSS. E isso é apropriação em débito, isso é roubo. E muitos empresários acham que estava deixando de pagar o INSS. Não estava deixando. Na verdade... E paga. Esses 11% ele retia na nota fiscal. Então, a gente não pagava, ele retia os 11%, mas sempre vinha um boleto a mais. Então, entendeu? É diferente ao olerite dos empregados. Todo empregado, você desconta 9% do INSS deles, ou 11%, dependendo do valor de salário que eles têm. E aí, esse dinheiro, ele gera um boleto para ser pago ao INSS. Porque o INSS está confiando. Porque se for deixar para o empregado pagar, quem é que vai pagar INSS? Ninguém, né? Ninguém é louco esse dinheiro para o INSS. Então, o governo confia porque ele pode sancionar a sua empresa. O empregado ele não vai ter alcance. Então, o governo confia que se você descontar esse dinheiro do salário deles, você vai devolver inteirinho para o INSS. Você só faz esse movimento. E quando você deixa Simples, você passa a ser lucro presumido e, inclusive, tem alguns anexos Simples que também, você está abusando de uma psicóloga, hein? Eu não atendia contador, eu não sabia o que eles falavam, eu falava que eu não estava. Às vezes eu mesmo atendia a Carmen não tá, não, ela vai vir só semana que vem. Não entendia nada que eles falavam. Mas tem alguns anexos do Simples que tem que pagar INSS, são os anexos referentes à terceirização. Agora, e outros anexos, mas são pouquíssimos, quase ninguém do Simples paga INSS. Mas em lucro presumido, além desse valor que você retém do funcionário, você coloca 20%. E aí uma parte, na nota fiscal que você emite, já é retido na nota. Agora baixou para 3,5. E aí agora o baixou. contador, ele vai descontar a retenção do valor que você tem que pagar mês a mês. Eu nem acredito que até eu consegui entender isso. Porque eu tenho uma empresa de terceirização e eu entendia, e o contador falava, mas retém aonde, né? Porque assim, o governo retém para quem ele acha que tem mais chance de pagar, fazer o pagamento depois. Mas eu não entendi a sua pergunta.
Então, eu só não é pergunta, na verdade, é só como a gente vai aprendendo, errando e aprendendo, né? Então, agora a gente saiu lá dos simples, fomos para o lucro presumido, onde eu tinha retenção de 11%, agora eu estou tendo 3,5% de retenção. E isso em um ano. O valor que você paga, só muda o valor da retenção. E se você, talvez, se você terceiriza pessoas dentro da obra, talvez você esteja no sistema errado. Se você terceirizar pessoas. Não, a gente não terceira. É tudo contratado, nossos funcionários. Sim, mas eles trabalham lá dentro do cliente, não é? Sim. Então, quando a empresa está te pagando, né? A sua nota fiscal, ela está pagando o salário dessas pessoas que estão lá dentro trabalhando, certo? Certo. Isso se chama terceirização. E aí, Sim. se você está no lucro presumido, você está lascada. Porque o lucro presumido da prestação de serviços, se prepara porque eu vou falar, hein, gente? Ó, o lucro presumido da prestação de serviços, ele entende que você teve 32% de lucro e ele faz a tributação em cima dos 32%. E eu tinha isso aconteceu comigo. E o meu faturamento anual era de 3,5 milhões. Só que quanto mais eu faturava, eu achava que eu estava rica. E quanto mais eu faturava, mais endividada eu estava, mais afundada em dívida eu estava. E a gente fechava mais clientes, e a gente ficava muito feliz, e a gente achava que estava entrando muito dinheiro. Mas como eu estava no sistema tributário errado, quanto mais eu faturava, mais dívida eu tinha. E eu só fui descobrir isso quando eu tive que fazer a rescisão dos empregados, que eu não tinha dinheiro. Porque se eu mandar me imprimir planilha, imagina que eu não era uma pessoa assim que tinha muita visão, né, das coisas e tal. Nessa época eu fazia planilha, mas eu não tinha essa noção dos impostos. E a minha empresa, que faz a terceirização das pessoas dentro de outras empresas, né, que eu terceirizo a mão de obra, dentro daquela nota fiscal que eu emito, eu tenho que tirar o salário, 13º, exame médico, fundo de garantia, INSS, o que me sobra é em torno de 10, 12, 15%. E eu tinha que pagar em cima de 32%. Então, eu migrei para lucro real. Então, por exemplo, atacado. Atacado, o pessoal que é de comércio, atacado, tem uma margem de lucro muito pequenininha. Porque eles vendem atacado. Se eles venderem alguma coisa errada, eles se lascam. Então, eles têm que ser lucro real, porque o dinheiro entra e sai. Então, quando entra aquela nota fiscal enorme do meu cliente, eu tenho que pagar todo mundo. Tem que pagar uniforme, EPI, tem que pagar tudo. Inclusive, EPI, ele me dá... eles retêm alguns impostos e reduzem o PIS e COFINS. Então, quando eu tenho, por exemplo, compra de uniforme, compra de EPI, compra de vale alimentação, compra de vale transporte, a nota fiscal deles tem lá marcadinho, né, o quanto que é lá do imposto, que eu consigo diminuir a minha guia de PIS e COFINS. O lucro real é o cão chupando manga. Você tem que marcar cada coisinha que você gasta, não pode misturar conta particular com conta da empresa. Tudo tem que ter nota fiscal. Você não pode simplesmente ir lá e fazer um checão da empresa. Não pode. Tem que ter uma nota fiscal referente ao cheque. Por quê? Porque o governo quer saber se aquilo que você está dizendo que você tem de lucro é verdade. Então, a gente vai colocando tudo nas contas do lucro real. É um tal de pega a notinha do restaurante, pega tudo. Porque é lógico. Porque aqui, como eu tenho lucro real, meu carro é em nome da empresa. Aí, tudo que eu gasto de gasolina, de combustível e tudo mais, vai para o lucro real da empresa. Tudo que eu gasto de restaurante e tal, vai para o lucro real da empresa. Porque, de verdade, eu uso meu carro para visitar clientes, para qualquer coisa. Mas é meu. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para mostrar que você não está tendo lucro na empresa, para diminuir o valor do imposto que você paga, porque você vai pagar em cima daquilo que você fatura de verdade. Entendi. Cuidado com o lucro presumido, porque eu não achava nenhum contador que fizesse lucro real para mim. Eles não querem fazer, porque dá muito trabalho. Dinheiro do lucro presumido, eles ganham facinho, facinho, facinho. Lucro real, eles têm que trabalhar de verdade.
Porque você tem vários impostos. No Simples, eles te mandam uma guia lá, mandam um DAS lá da vida e pronto, tá tudo lá. Eles não têm quase trabalho para fazer o Simples. Eles não têm quase trabalho com lucro presumido, porque já é presumido. Eles só vão focar no faturamento. Se você apresentar um monte de notinhas de despesa, não vai diminuir o valor que você vai pagar. Porque o foco é nas notas do faturamento. Que aí é o 32%. Então, no final, quem vai se ferrar somos nós. Sim, porque o governo entende que quem tem prestação de serviços tem 32% de lucro. E eu não sei se vocês têm, mas eu não tinha. Eu não tinha. Então, o valor que sobrava, e eu achava assim que eu tava rica, né? Aquele monte de dinheiro na conta, que vida boa, né? Não tá. E esse imposto, ele vem mensal ou ele vem no final do ano, eles fazem uma avaliação? Depende do valor do faturamento, o imposto é mensal, PIS, COFINS, vence todo dia 25, né? Os impostos são mensais. Mas tem o imposto que é o AIR, que é o adicional do imposto de renda. Porque quando você fatura e quando você tem empresa de terceirização, os faturamentos costumam ser muito altos. Porque tem salário de gente que está trabalhando. E aí, você costuma ter que pagar o adicional daquele imposto de renda que já está combinado e que eu não cobrava do meu cliente. Esse é trimestral. Os outros são mensais. Isso aí. Isso aí mesmo. Então, eu estou muito orgulhosa de mim, viu? De conseguir explicar isso. Foi tão difícil para entender e ninguém queria fazer lucro real, porque é muito trabalhoso e o contador cobra bem mais caro para fazer quando ele sabe fazer. Mas tem que encontrar um contador que realmente te dê suporte nisso. A primeira coisa que eu faria seria pedir um estudo tributário. Faz para mim um estudo tributário comparando com essas entradas e essas saídas, quanto que eu teria. Porque agora você não consegue mudar. Você só consegue mudar em janeiro. Não tem outra forma. Vai fazendo mês a mês desse ano, incluindo os meses que já se passaram desde janeiro, uma planilha do estudo tributário. Quanto eu teria pago de imposto no lucro presumido e quanto eu pagaria se eu tivesse no lucro real. E aí vocês conseguem comparar e quando chegar em dezembro, você vai falar com segurança qual que é o melhor regime para você. E pode ser que você descubra que seja um lucro presumido e tá tudo bem. Pode ser. Mas aí vocês vão falar com segurança, porque você só pode mudar em janeiro. Não tem outro momento que você possa mudar o regime. O que aconteceu nessa situação? Porque agora dá para vocês analisarem o ano todo. Desculpa. Sim. O que aconteceu nessa situação? Porque eu não entendo muito nada de imposto, né? Mas olhando só para o INSS, quando nós estávamos no Simples, que pagava 11%, e agora que nós estamos no lucro presumido, que retém, né? 3,5%, só nessa situação, não olhando, né, o geral, eu tive um prejuízo de 70 mil reais num ano. Então, assim, erros que a gente não sabe que está cometendo, mas a gente tem que pagar. 15,5%, tá? Não existe INSS desse. Você paga 20%. Eles retêm, geralmente eles retêm 11% na nota fiscal e o restante você paga. E INSS de 3,5% não tem, não. Mas agora o que eles retêm para nós no lucro presumido, porque nós somos desonerados. Isso que tem a desoneração, legal. Isso. Não é todo mundo que pode ter desoneração, são somente alguns setores específicos da economia. Se vocês têm a desoneração, aí pode ser legal. Por isso que não dá para saber qual é o melhor regime tributário, não tem como adivinhar. Mas se vocês começarem a fazer a comparação, se eu estivesse nesse, estando nesse, quanto que eu pagaria? E o contador vai mostrar para você. Ele vai mostrar, ó, nesse é tanto, nesse é tanto. E aí vocês escolhem. Mas o preço que a gente pagou foi caro, né? É o preço que a gente paga para aprender, né? Imagina eu estar com uma empresa falida achando que eu estava rica, né? Nossa, foi uma decepção. Deixa eu só responder aqui para a Rô, que ela está perguntando licença maternidade. A empresa paga em folha a comissão do lucro. No mês da licença, ela tem esse direito? Não, porque ela não estava trabalhando na empresa. Então, se ela é uma vendedora e ela recebe sobre o lucro, se for PLR, tudo bem. Mas se for sobre o lucro das vendas, não, porque ela não estava trabalhando. Mas, como você sabe que isso pode dar confusão, eu pagaria para a grávida.
e depois ela começa a espernear e tal, e é complicado. Mas não precisa pagar todo o custo de vendas. Diga, algo mais? Você se animou em ensinar as pessoas a fazer o que vocês fazem? É de agora todo dia animado, mas o problema é o decorrer do dia. Então, mas vamos começar a acertar o decorrer do dia e começar a agendar tudo, marcar quais são os cargos que cada um faz, tudo certinho, né? Nível 1 faz isso, nível 2, nível 3, começar a colocar isso em ordem. Porque vocês são os diretores, vocês que dirigem a empresa. Então, vocês podem colocar as regras, podem determinar o que vai ser feito. Eu tenho uma dúvida sobre essa questão que você falou do nível 1, 2 e 3 de cargos aí, né? Que a gente conversou mais cedo. Essa questão de nível, eu só posso separar por atividade ou posso separar por experiência na atividade? Quem decide? Eu vou te dar uma pista, quem decide? A gente. Você. Diretor. É você quem decide. Se você decide que a pessoa do nível 1, ela tem que ter no mínimo 1 ano de experiência, né? Nível 2, por exemplo, que é a promoção, que ela tem que ter no mínimo 1 ano de experiência e fazer todas essas atividades e existir a vaga. Está decidido. Se você decide que basta ter 1 ano de experiência, ou 2 anos, ou 5 anos, que basta ter 1 ano de experiência e fazer essas atividades extras, tá ok. O único problema que você tem é que quando, né, você não deixa claro de que tem que existir a vaga, eles acham que a promoção é automática. Sim. Mas daí você diz que eles estão habilitados a participar da seleção para a próxima vaga. Porque pode ser, por exemplo, que você tenha 3 operadores 1 querendo ser promovido para o operador 2. E os 3 têm 1 ano de empresa, Então, quando você faz essa política, você já tem que dizer o que é que vai ser o desempate. Que pode ser tempo de casa, entraram na mesma data. Tem que ter um segundo desempate. Faltas. Uhum. Faltas não abonadas, né? Então, você vai criando desempates para saber, num processo de seleção, quem vai ficar com aquela vaga. Para eles não acharem que a promoção é automática. E quanto mais você tiver líderes e gerentes que tenham autonomia, que saibam aplicar uma advertência, mais a tua empresa vai crescer. Porque aí vocês vão ter tempo para buscar novos negócios, para gravar os vídeos, abrir o canal, começar a estudar como é que funciona o marketing digital, né? E participar. Porque caso contrário, vocês ficam naquele dia a dia e se consomem pelo dia a dia. É isso aí. É isso que está acontecendo hoje. Férias, não faz nada, fica lá de líder Branca de Neve. Isso que acontece hoje. É só trabalho, 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 trabalho. E trazer coisa para a empresa, coisa nova, a gente não está conseguindo tempo para fazer isso. Pois é. A gente começa a fazer aquilo que é urgente o tempo todo. E não faz aquilo que é importante. Nós temos que separar o importante do urgente. Porque se você não fizer aquilo que é importante, adivinha o que vai acontecer semana que vem? Vai se tornar urgente. Eu conheço uma pessoa que quando ela vai trazer alguém para contratar, ela não tem tempo de entrevistar, ela não tem tempo de ver as redes sociais, ela não tem tempo de telefonar para as empresas, ela não tem tempo de fazer um processo seletivo. Aí ela contrata. Depois ela tem que arrumar tempo para ficar estudando as leis, para saber como é que ela faz para se safar daquela, para ir atrás. Veja bem esse diretor de empresa para ficar indo em postinho de saúde para ver se o atestado é falso. Olha só. Não dá, né, gente? Então, vamos fazer aquilo que é importante. Para que o importante não se torne urgente na semana que vem. Adorei estar aqui com vocês. Uma ótima tarde para vocês. E olha, espalhem essa notícia. Ninguém merece ter uma casa. Eu queria mostrar aqui. Vocês não acreditam como tá. É só bolha, assim. Cai no chão, a terra. Ninguém merece isso, gente. Por favor. Carmen, eu só quero agradecer muito, tá? Te parabenizar pelo seu trabalho, porque você ajuda muito, muito, muito as pessoas. Desde que eu sigo você, sei que você está ajudando bastante. Então, só agradecer mesmo por tudo que você está fazendo por todos nós. Fico muito feliz. Missão cumprida. Muito obrigada e eu estou torcendo que você ensine todo mundo como não fazer casas igual a minha, tá? Ninguém merece, gente. Tchau para vocês, até a próxima. Boa tarde.